Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre o tema os conflitos da vida. Já vimos o sentido da vida, já vimos quem somos agora e agora nós estamos vendo por que o mundo está como está. Nós já vimos que por causa da natureza pecaminosa e agora nós estamos vendo e vamos começar hoje que o homem não teme o julgamento de Deus. O homem não está nem aí para o que vai acontecer com o amanhã. Estão preocupados em enriquecer, estão preocupados em ser bem-sucedidos, mas com relação à palavra de Deus, não tem nenhuma preocupação com o que vai acontecer logo após a morte ou logo após a volta de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. Então, diante disso, nós vemos que o homem não teme o julgamento de Deus. Mas por qual razão que o homem não teme o julgamento de Deus? Sempre que você conversa com alguém, todos batem na mesma tecla. Deus é amor. Claramente que a Bíblia fala sobre isso, que Deus é amor. Então nós vamos ver dois aspectos na personalidade de Deus. O primeiro aspecto que fala sobre o julgamento, ou seja, o homem não teme o julgamento de Deus. O primeiro aspecto é o amor de Deus. Deus verdadeiramente é amor. E isso não pode se negar. 1 João capítulo 4, verso 8 diz que Deus é amor. Assim diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Então, claramente que Deus é amor. A essência dele é amor. E olhando para a atitude de Deus para conosco, é um Deus verdadeiramente amoroso. Deus criou todas as coisas para que depois criasse o homem e colocasse ali. E ele ia sobreviver das coisas que Deus havia criado. Depois Deus criou a mulher para que o homem não viva só. Então você vai vendo que o aspecto de Deus é amor. E ele prova o seu amor por nós quando nós olhamos na palavra dele, João 3,16, que fala que Deus prova o seu amor. Como que Deus prova o seu amor por nós? João 3,16 diz justamente isso. Porque Deus amou o mundo. Deus amou você de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus é amor e ele prova o seu amor mandando seu Filho Jesus para morrer numa cruz para nos tirar da podridão do pecado, nos resgatar das trevas e trazermos para a luz, para vivermos na luz de Cristo, na luz que vem de Deus. Então, o aspecto de Deus, Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8. E Deus prova o seu amor. João 3,16. Deus amou você de uma tal maneira. Mas nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Deus é amor. Ele prova o seu amor por nós enviando Cristo Jesus para morrer numa cruz em nosso lugar. Então, ele age para salvar o pecador. Ele age para nos salvar. Porque Deus é amor. Efésios 2, de 8 a 10, vai mostrar justamente isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Paulo está dizendo para nós que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. Né? Em Cristo Jesus. Aqui, em Cristo Jesus.
para fazer boas obras. As boas obras são a consequência da nossa fé em Cristo Jesus. Então ele fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, mas mediante a fé em Cristo Jesus, e através da fé em Cristo Jesus nós somos capacitados a fazer boas obras. Então, Deus é amor, Ele prova o seu amor por nós, mandando Cristo Jesus para morrer naquela cruz, e Ele age para nos salvar, para nos tirar da podridão do pecado. Então, o homem teme a Cristo, o homem que teme a Cristo sabe como ser livre do pecado e da ira de Deus. Do pecado e da ira de Deus. A ira de Deus é a consequência do pecado. Se nós queremos viver para o pecado, nós vamos ficar debaixo da ira de Deus. Se nós queremos viver para a glória de Deus, nós vamos viver debaixo do amor de Deus. Então, Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 24, versículo 25, justamente isso. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando nós tememos a Cristo, nós não queremos viver no corpo do pecado, mas nós queremos nos tirar desse corpo do pecado. E quem vai nos livrar deste corpo do pecado? Paulo responde, graças a Deus por Jesus Cristo. Então, somente por meio de Jesus Cristo que nós somos livres do pecado, nós somos perdoados dos nossos pecados, nós somos justificados dos nossos pecados. Então, queridos, nós vemos que o amor de Cristo é revelado a nós. É por isso que Paulo ele fala, eu sou o mais infeliz dos homens. Por quê? Porque o corpo do pecado está em mim. Mas Cristo morreu para nos livrar do corpo do pecado. E o amor de Cristo é revelado. No Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, no versículo 24 e versículo 26, ele diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Então, o amor de Deus por Cristo Jesus, seu Filho, abrange a todos quanto o Senhor deu a Jesus Cristo. Esse deu a Jesus Cristo é o quê? Aqueles que creram em Cristo Jesus. Então, o Pai, ele é justo. Ele é amor, mas o Pai, ele é justo. Cristo é amor, mas Cristo também é justo. Então nós vivemos debaixo do amor, mas também tem a justiça de Deus. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje é que o aspecto do julgamento de Deus é amor, mas é justiça. Hoje nós vemos o primeiro aspecto, que é o amor. Deus é amor, Deus provou seu amor por nós, Ele agiu para nos salvar do pecado, e o homem que teme a Cristo sabe como ser livre da ira de Deus e do pecado, por meio de Cristo Jesus, porque Ele nos amou, assim como o Pai nos amou. Então nós vivemos debaixo do amor de Deus. Amanhã nós vamos ver o segundo aspecto do julgamento de Deus, que é a justiça. Muitos gostam do amor, mas poucos querem saber da justiça de Deus. E Deus vai aplicar a sua justiça sobre todos aqueles que querem viver debaixo do pecado. Mas isso é uma outra história e nós vamos ver amanhã. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor e queremos viver debaixo do teu grande amor. Sustenta-nos debaixo da tua graça, da tua palavra, e que teu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e buscarmos o arrependimento para receber o perdão que vem do Senhor,
para vivermos para a glória do Senhor. Abençoe a todos que estão ouvindo e aprendendo, Senhor Deus, com a Tua palavra. Que nós possamos crescer cada dia mais e mais na Tua presença. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.